Então vamos lá, pessoal. Segundo passo da elaboração do nosso planejamento utilizando a versão freemium do Agile. Vamos agora partir para a elaboração do nosso diagrama. Tá? Então, basicamente, o diagrama é um conjunto de redes de precedências. Sabe? Você pode fazer uma ou várias redes de precedências que representam a forma com que as atividades vão se desenvolver nas nossas tipologias, tá? Então, por exemplo, eu fiz ali a tipologia de uma torre com pavimentos tipo, então eu tenho que montar uma rede de precedência para as atividades que vão acontecer no pavimento tipo. Né? E esse conjunto de redes a gente chama de diagrama. Então, quando eu entro aqui no Agile, eu estava na tipologia, montei com vocês essa tipologia no vídeo anterior, e agora eu vou montar a rede de precedência. Então, quando ela já vem com um diagrama. Se você clicar duas vezes aqui, você consegue editar. Por exemplo, está aqui o diagrama do meu pavimento tipo, certo? E aí, como eu falei, o diagrama ele é um conjunto de rede de precedência, então eu posso vir aqui e vou adicionar a minha rede, seria a minha rede 1, seria a rede do pavimento tipo, certo? Toda a edição que eu fizer nessa tela, pessoal, inclusive nas Stage Networks, nos pacotes, eu tenho que clicar no salvar para que elas sejam aplicadas. Então, clicar aqui no salvar, já foi editado lá a questão do nome da minha rede. E aí eu vou começar a adicionar as minhas etapas da minha obra, certo? Que vão acontecer na minha rede do pavimento tipo. E eu posso também adicionar conexões entre essas etapas, ok? Ah, André, eu quero editar essa minha etapa. Eu tenho etapa 1, eu quero mudar o nome dela para estrutura. A etapa 2, eu quero mudar o nome dela para alvenaria. Como é que eu faço? Simples, você vem aqui no ponteiro, clicou aqui na etapa, ele vai abrir essa abinha lateral, tá? Que vai te mostrar as propriedades dessa etapa. Então, vou colocar aqui, por exemplo, essa minha etapa estrutura, certo? Ela já me dá aqui o nome curto. Eu já posso estimar uma primeira duração dessa etapa. Então, digamos que eu tenho aqui uma estimativa que vai durar 7 dias, posso editar a cor. A orientação na minha linha de balanço, ela vai vir de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Então, eu coloquei aqui de baixo para cima. A latência, certo? Ou seja, se eu quero que eu tenha um afastamento da estrutura do primeiro para o segundo pavimento, eu quero ter uma latência aí de 1 dia, de 2 dias. No caso, eu vou colocar a minha latência como 0. E no botão aqui, eu estou na frente do botão, mas aqui embaixo tem um botão de salvar. Eu salvo essas minhas alterações, elas são aplicadas na minha rede, tá? Então eu posso fazer isso com cada uma das minhas atividades. Eu fiz uma rede linear, mas eu posso adicionar etapas aqui, ó, em paralelo, né, de uma forma bem simples, tá? Ó, posso criar, linkar, é só clicar e arrastar nas conexões. Eu cliquei aqui em adicionar conexão. E sempre quando eu quiser selecionar e fazer alguma edição, eu vou lá no ponteiro e faço as seleções das minhas etapas. Tá? Digamos que eu fiz aqui o meu diagrama para o meu pavimento tipo, e aí eu quero fazer um diagrama para a minha coberta, que é um pouco similar em relação ao pavimento tipo, mas eu não tenho revestimento de piso, eu não tenho revestimento de parede, eu quero fazer só um pequeno ajuste. André, eu vou ter que fazer do zero, vou ter que adicionar, vir aqui adicionar um novo diagrama do zero. Ó, se eu clicar, ele traz aqui do zero. Não, você tem a opção aqui de clonar o seu diagrama. Eu clico aqui no clonar, ele clicou e criou um diagrama exatamente igual. E aí eu posso, pessoal, entrando e clicando no botão direito, por exemplo, quando eu venho no ponteiro selecionado e clico no botão direito, eu posso remover alguma etapa que não faça sentido para para aquele meu local que eu estou imaginando que esse diagrama irá se aplicar. Então, vou lá, adiciono a nova conexão e fechamos a questão do nosso diagrama. André, eu quero colocar uma latência entre as minhas atividades. Você falou ali, quando eu cliquei na atividade, né, e coloquei a latência, eu tenho uma latência dentro da atividade, mas eu quero entre elas. Por exemplo, entre a minha estrutura e a minha alvenaria, eu quero colocar uma latência, porque eu tenho tempos de escoramentos. Como é que eu faço isso? Vou ter que colocar lá no meu diagrama, na minha linha de balanço, ou já posso deixar meu diagrama configurado para isso daí? Sim, você já pode deixar o seu diagrama configurado, porque no Agile você consegue colocar propriedades nas conexões. Então, quando eu clico aqui no ponteiro e seleciono uma conexão, ele me dá uma possibilidade de eu colocar uma latência externa em dias, 1 dia, 2 dias, 10 dias, né? Vou botar aqui 7 dias, ou então uma abertura em locais. Eu quero 3 pavimentos, 4 pavimentos, 5 pavimentos de abertura entre a estrutura e
a alvenaria, certo? Então, eu coloco a latência mais uma vez para que isso seja aplicado, eu preciso clicar no comando de salvar. Certo? Um ponto bem interessante do Agilent, pessoal, é que é possível você criar um diagrama desses, certo? E eu consigo salvar esse diagrama para utilizar ele em novas obras. Ou então, inclusive, importar diagramas de outras pessoas que utilizam o Agilent. Ou, André, minha empresa já tem um conjunto de diagramas montados, um padrão, e aí está lá no repositório da empresa, você consegue importar, porque isso te dá uma velocidade muito grande para fazer o planejamento da obra. Inclusive, a gente está com um programa de indicação, né? Se você indicar o Agilent Freemium para os seus amigos, a partir de um determinado número de amigos, a gente lhe fornece alguns arquivos de diagrama feitos aqui pela nossa equipe de consultoria em planejamento e controle de obras. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu vou apagar os diagramas que eu fiz, basta eu clicar aqui no xizinho, ele vai apagar, ó. Então ele não vai deixar eu apagar esse, porque eu tenho que ter pelo menos um diagrama na minha obra, tá? Então eu vou vir aqui, ó, arquivo, que eu mostrei para vocês, importar diagrama. Então clico aqui, ele vai abrir uma caixa e eu deixei aqui uma pastinha só para esse nosso treinamento, arquivos testes, botei aqui o diagrama e ele traz para mim um conjunto de diagramas, tá? Vou até fechar isso aqui para não atrapalhar a gente, mas esse conjunto de diagramas para fachada, para térreo, para hall, que eu já havia feito para uma outra obra, para um outro empreendimento, certo? Então essa é a forma da gente estar visualizando e estar montando os nossos diagramas com o uso da ferramenta do Agilent. Uma outra coisa bem interessante, um outro ponto bem interessante aqui com o Agilent, pessoal, é o seguinte: a gente começou a perceber que existem alguns clientes, existem algumas empresas que têm diagramas muito rebuscados, têm muitas atividades e acabam deixando a linha de balanço um pouco poluída. E aí a gente deu essa opção, né, de você criar múltiplas redes, tá, no mesmo diagrama, ou seja, você vai como se você estivesse criando, né, uma linha. Por exemplo, eu fiz uma vez uma obra onde eu tinha uma linha de balanço da torre para a obra civil e logo abaixo eu tinha uma linha de balanço exclusiva para as instalações. Então, se eu quiser visualizar dessa forma dentro do meu cronograma, pensando já que a minha rede já tem muitas atividades, pode ficar ruim a visualização, eu posso vir aqui, ó, em adicionar rede, certo? E aí eu consigo fazer aqui, ó, vou botar aqui uma rede, por exemplo, posso botar pavimento tipo instalações, certo? Então, vendo aqui no pavimento tipo instalações, eu posso adicionar as minhas etapas aqui e conectar essas etapas com as etapas que estão. Posso até mexer aqui no zoom, ó, diminuir o meu zoom e conectar essas minhas etapas com a etapa da minha rede de obra civil. E aí eu vou ter uma visualização quando eu chegar lá no cronograma, isso é uma dica, uma visualização de duas linhas, né, para os pavimentos tipos, sendo que uma representando uma rede e outra representando uma outra rede, certo? Então, pessoal, eu vou deletar aqui, né, que eu não tenho, para vocês verem como é que funciona, né? Eu seleciono, clico no botão direito e removo, clico no botão, seleciono de novo, ó, venho no botão, clico no botão, seleciono, clico no outro, removo, e eu consigo também vir aqui, clicar no botão e remover essa rede para deixar a minha rede como ela era. Então é isso, pessoal. Montei a tipologia, pensando que para cada tipologia eu vou ter uma rede, uma sequência de serviços, eu monto os meus diagramas e a partir daí, eu vou para o meu próximo passo, que já é o passo referente à montagem da linha de balanço. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.